No culto da manhã nós tratamos o tema esperar no Senhor. Não é esperar o Senhor, nós explicamos por quê. Porque esperar o Senhor é esperar estaticamente parado, mas esperar no Senhor é uma esperança ativa a serviço de Deus. E ali nós falamos que esperamos no Senhor porque Ele vai voltar, esperamos no Senhor vivendo, ou seja, em atividade constante, vivendo para agradá-lo, e esperamos no Senhor confiando na sua bondade soberana. Agora, no culto da noite, nós vamos trazer uma reflexão, também tratando deste assunto tão relevante para a igreja, tanto no passado, no presente, no futuro, até que Ele volte, que é a volta de Jesus. A grande realidade é que a volta de Jesus para a igreja, para a vida do crente, é a cereja do bolo. Não existe nada mais relevante na vida do crente após a salvação do que Jesus voltar para nos buscar, ou nós partirmos daqui e irmos ao encontro dele. Mas haverá um momento na vida de todo aquele que crê em Jesus como único e suficiente Salvador, que todos nós estaremos reunidos na presença dele, o adorando, o glorificando, o exaltando, para todo sempre, amém. Existe a eternidade para aqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador, mas também a eternidade é para aquele que não crê em Jesus como único e suficiente Salvador. Aquele que rejeitar a palavra, aquele que rejeitar o Filho, ele terá uma eternidade. Existe um ditado popular que diz que todas as religiões levam a Deus, e é uma verdade. Todos que creem ou não creem estarão na presença de Deus no último dia, no último tempo, para ser separados. Aqueles que viverão eternamente com Deus em paz, para toda a eternidade, ou aqueles que vão ter uma eternidade de choro, dor, pranto, sofrimento. E a Bíblia diz que o sofrimento será tamanho que é ranger de dentes. Até aqui, graças a Deus, eu não tive esta dor, mas algumas pessoas passam por este mundo com uma dor tão terrível que chega a ranger o dente. A grande diferença é que o sofrimento que nós temos neste mundo é um sofrimento passageiro. Por maior que o seu sofrimento seja, por maior que o sofrimento alguém passe neste mundo, ele é passageiro. Para aqueles que creem em Jesus como um único, suficiente Salvador. Mas para aqueles que não creem em Jesus como único, suficiente Salvador, aqueles que não reconheceram os seus pecados, não confessaram a Jesus arrependido e pediram perdão, pior vai ser quando vier a eternidade. Pior será o sofrimento, pior serão as dores. Portanto, se você ainda não crer em Jesus como único e suficiente Salvador, ainda há tempo. E o tempo é já. Porque eu falo para os irmãos que alguns anos atrás, alguém muito amado nosso da igreja, um rapaz jovem, atlético, impossível de imaginarmos que ele iria morrer tão cedo. Militar, um guerreiro. Num dia, fazendo o café da manhã para sua esposa, ele tomba na cozinha e morre ali. Mas ele era salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Os que ficaram sofrem até hoje, provavelmente, mas são consolados pelo Espírito Santo de Deus. Falo isso por quê? Porque às vezes nós achamos que vamos viver para sempre. É um engano. Na verdade, isso é uma falácia de Satanás no ouvido do ser humano. Pode ser hoje, pode ser esta manhã, pode ser esta semana, independente da idade. O que vai fazer a diferença para aquele que vai morrer hoje ou amanhã, daqui a 1 ano ou 10, não importa, é quem crer em Jesus como único e suficiente Salvador e viverá em paz eternamente, ou aquele que não crê em Jesus como único e suficiente Salvador e estará condenado a um sofrimento eterno. E obviamente, que eu sei que nenhum de nós aqui deseja sofrimento,
tanto no tempo presente quanto mais para a eternidade. Portanto, a única saída para viver uma eternidade de paz é crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, reconhecendo os seus pecados, se arrepender de seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, confessar e pedir perdão e clamar a Ele: Senhor, ajuda-me a Te seguir e a Te servir. Portanto, o tema da mensagem desta noite fala sobre o sofrimento atual e a glória de Deus. Voltando um pouco no tempo, nós vamos lembrar que Adão pecou, Eva pecou, mas Adão era o responsável por aquela família, ele era o líder do Éden, e a ele cabia a responsabilidade de resolver aquela situação. Portanto, Eva peca, Adão confirma o pecado de Eva. E lá em Gênesis, eu não passei para a comunicação, Gênesis 3, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Gênesis 3, lá no versículo 17, Deus, no capítulo 3, ele lança a maldição sobre a serpente, lança uma maldição sobre a mulher, e no 17 diz assim: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. É interessante que Deus, ele irado com Adão, ele não lança a sua maldição diretamente a Adão, mas ele lança a sua maldição para toda a terra a qual nós vivemos. E o tema é: entre o sofrimento atual e a glória eterna. Significa que houve um momento lá no Éden onde tudo era perfeito. Havia um relacionamento pessoal entre a humanidade representada por Adão e Eva e Deus. Deus se relacionava pessoalmente com Adão e Eva. Houve o pecado e o rompimento do relacionamento pessoal de Adão e Eva. Eles são expulsos daquele mundo que Deus criou, perfeito e glorioso. E a sua expulsão, Deus amaldiçoou a terra. E eles são lançados nesta terra a qual nós vivemos, que não é a mesma terra da criação. A terra da criação era perfeita. São lançados nesta terra. E nós estamos vivendo neste tempo, nos dias de hoje, numa terra que recebeu uma maldição do Deus Todo-Poderoso. E o que vamos fazer? Existe um dia onde, da criação, da expulsão do Éden, o tempo em que nós vivemos até Jesus voltar, nós estamos exatamente aqui, vivendo. E o que vai acontecer entre o sofrimento desta terra, que cada um de nós vivemos e convivemos, até a glória eterna? É sobre isso que nós queremos falar esta noite. Portanto, entre o sofrimento atual e a glória eterna, nós vamos ler Romanos, todos juntos, assentados mesmo, Romanos 8, do versículo 18 até o 27. Isso. Vamos ler juntos, irmãos. Porque para mim, tenho por certo a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito e salvos, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera?
Mas, se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas... Amém. Entre o sofrimento atual e a glória eterna, primeiramente, a criação sofre, mas a redenção se aproxima. Irmãos, vivemos em um mundo que geme, diz o apóstolo Paulo, e nós percebemos isso também, um mundo de sofrimento. Talvez se eu perguntar para os irmãos esta noite, quem é que nunca sentiu uma dor física? Eu acho que dificilmente alguém vai dizer que nunca sentiu dor física, né? Existem dores físicas que nós gravamos na memória, né? Eu, preparando a mensagem, eu lembrei de algumas. Uma era quando eu era criança e eu tive uma infecção no pé. Tira um pouquinho do agudo para não ter o S. Eu tive uma infecção no pé e o problema doía, mas o problema foi a tal da bezetacil. Irmãos, nunca mais esqueci da bezetacil. Ela é terrível. Hoje parece que coloca anestesia, eu ouvi dizer isso, né? Que bom que isso acontece. Eu tive uma segunda dor ao longo da minha vida, que foi pedra no rins. Zé Cortopassi, ele é construtor, se você não sabe, ele constrói casas e tal. Eu tenho certeza que Zé já construiu parte da casa dele com as pedras nos rins. Todo ano o Zé vai para o hospital tirar algumas pedras, né? Zé é terrível, mas é uma dor muito ruim, né, irmãos? Quem já teve sabe que essa dor dói mesmo. E graças a Deus, minha última dor, que não dói há muito tempo, é na coluna. Então, se você parar para pensar em dor física, creio que todos nós já sentimos dores físicas em algum momento. Talvez alguns vivam todos os dias sentindo dores físicas. Você deve conhecer alguém assim, que tem que suportar dor física. Isso faz parte de um mundo caído. Doenças, injustiça, frustração e a própria morte. Nós hoje oramos por famílias enlutadas. Tudo isso faz parte da experiência humana. Nós, em alguns momentos, poderemos adoecer. Talvez vocês conheçam pessoas próximas a vocês que adoeceram e sofreram muito com a doença. Faz parte da experiência humana após o pecado do Éden e a expulsão do Éden da presença de Deus. Não podemos nos esquecer, irmãos, que quando o homem pecou, Deus desvia a sua ira contra o homem e coloca a sua ira toda sobre esta terra, e esta terra, a partir daí, começa a produzir o próprio mal sobre a humanidade. É por isso que vivemos nesse mundo caótico, e o Brasil até que era um país muito abençoado, mas você sempre ouviu falar em terremotos, vulcões, tsunamis e tantas outras situações de tragédias de natureza. Louvamos a Deus porque este mês de janeiro, por um milagre do Senhor, não houve tragédia nas chuvas de verão até então, coisa rara no Brasil, porque nos últimos anos, todo ano, existe uma catástrofe terrível que ceifa a vida de dezenas ou centenas de pessoas, mas até aqui o Senhor nos poupou. Mas todas essas tragédias fazem parte da desilusão do mundo, é uma catástrofe após o pecado de Adão. Mas Paulo nos revela algo profundo em Romanos 8,18, que eu vou reler aqui para os irmãos, que diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu conheci pessoas e conheço algumas pessoas, você talvez também conheça, que sofrem há muitos anos dores e outros sofrimentos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que esse sofrimento deste tempo presente, seja para você ou para qualquer um que você conheça, no passado ou no futuro, Deus nos promete através de Paulo que esses sofrimentos não podem ser comparados com a glória eterna no futuro.
E aqui Paulo estava num período dramático da vida espiritual da igreja, no primeiro século, entre 50 e 70, no ano 70, onde houve ali o incêndio em Roma e a perseguição aos cristãos, foi uma perseguição brutal. Os cristãos no primeiro século foram brutalmente perseguidos e assassinados. E aqueles que tinham ousadia de se manter de pé, confessando a sua fé, corriam sempre o risco de serem assassinados. Portanto, Paulo está dizendo que além das tribulações do mundo em geral, a perseguição espiritual contra a igreja do Senhor, este sofrimento, por maior que seja na vida do crente, na vida da igreja, na sua vida, é um sofrimento temporal comparado à glória eterna. E nós precisamos nos fixar, pela manhã eu falei isso, e repito esta noite, nós precisamos criar o hábito de orar pelas manhãs, dizendo: Jesus, talvez você volte hoje, porque Ele não avisa e não avisará quando vai voltar. Mas pelas manhãs eu preciso estar preparado e dizer: Jesus, eu quero estar preparado para a sua volta hoje. Quero estar com o coração contrito. Quero que meus negócios estejam na Tua presença, toda a minha vida esteja na Tua presença. Eu quero estar servindo a Ti neste dia quando Tu voltar, que pode ser que Ele volte hoje, seria bom, ou amanhã. O que importa é que nós precisamos ter essa perspectiva. E quando você tem essa perspectiva que Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, tudo vai cessar, toda dor, todo sofrimento, isso te traz esperança. Isso te traz alegria. Isso diz para você: valeu a pena crer em Jesus como o único e suficiente Salvador, porque tudo isso vai passar. Portanto, Paulo nos revela neste versículo que o gemido ou sofrimento não é um som de desespero. Para os salvos, é o som da esperança em gestação. E é interessante uma analogia que eu ouvi e aprendi, que nós passamos por 2 partos. O primeiro parto é o natural da mamãe que fica grávida, 9 meses nós nascemos e viemos para este mundo. O segundo parto, que é o partir para a eternidade. E este é para sempre. E felizes somos nós que vamos estar na eternidade com Deus. E 1 Pedro 1, versículo 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, que é a volta de Jesus para buscar a sua igreja e nos levar para viver com Ele eternamente, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, Deus está dizendo através da Escritura Sagrada que nós temos uma esperança. Como está a sua vida? Não está bem? Você tem uma esperança, e essa esperança está viva, que é Cristo Jesus. Nós temos o único suficiente Salvador, que é Jesus o Cristo. Se nossas esperanças estiverem pautadas nos valores deste mundo perecível, você e eu, nós nos frustraremos. Se a sua esperança estiver pautada neste mundo, nos benefícios deste mundo, você vai sofrer, pois nós jamais seremos saciados. Nossos desejos e ansiedades não serão saciados jamais. A sua alma e a minha alma, ela é extremamente gulosa, ela é insaciável. Por que você acha que estes corruptos no Brasil, e você e eu, nós conhecemos nome a nome, cada dia aparece um nome e a gente aprende os nomes dos corruptos? Por que você acha que eles não se conformam com 100 milhões? Por que não se conformam por 200 milhões? Como não se conformam em corromper-se e roubar 1 bilhão, 2 bilhões? Eles jamais estarão satisfeitos, porque a alma do homem é insaciável. E a Bíblia mostra um homem de Deus que foi insaciável. Quando nós vemos o próprio Salomão, que não era qualquer um, Deus, o próprio Deus falou com ele, o próprio Deus derramou sobre Salomão a sabedoria. Mesmo assim, Salomão, grande Salomão, se corrompeu, deixou o seu coração insaciável tomar posse de si.
casou-se com mais de 1000 mulheres. O sexo não foi suficiente para satisfazer o seu coração. A riqueza não foi suficiente para satisfazer o coração de Salomão. O poder, a glória, a honra que ele tinha não foi suficiente para saciar o coração deste homem, Salomão. Nem os ídolos que ali ele permitiu serem implantados, saciou o seu coração. E no final da sua vida ele diz: tudo foi vaidade, não valeu a pena, não valeu a pena. Portanto, temos que olhar para as Escrituras e enxergar o nosso futuro glorioso somente em Cristo Jesus. Se você acha que suas casinhas de aluguel vai saciar o seu coração, não vai saciar. Se você acha que a aposentadoria vai saciar o seu coração, não vai saciar. A viagem não sacia o seu coração. O casamento, filhos, a riqueza não vai saciar o seu coração. Somente Jesus, o glorioso Cristo, vai saciar o meu e o seu coração. Assim como a mulher em trabalho de parto sofre, não porque algo está morrendo. A mamãe, quando vai ter o seu filho, principalmente o natural, ela sofre aquelas dores de parto. É uma dor, mas uma dor de alegria, uma dor de prazer, uma dor de satisfação, uma dor de expectativa que venha logo. Assim também é a expectativa de nós crentes, que estamos vivendo neste mundo com dores de parto, de partir para a eternidade. Quando a nossa mente, nosso coração consegue compreender isso, que nós estamos num processo de gestação, sendo preparados por Deus, e não pense que as coisas vão melhorar no mundo, não podem melhorar, muito pelo contrário, o mundo tem que ficar cada vez mais insalubre, para que nós possamos, assim como o povo hebreu, desejar a Deus. Quando você vai lembrar do povo hebreu no Egito, houve período de bonança, houve período de fartura, houve período de prosperidade, houve período de crescimento em todos os sentidos. E o povo hebreu não se voltou para Deus. Mas quando Deus permite que o Egito aperte o povo hebreu, faça sofrer o povo hebreu, imediatamente este povo hebreu que estava se fartando do Egito e se afastando de Deus, eles começam a sofrer, e desejaram partir dali. E aí Deus envia Moisés, e vocês conhecem a história. Houve o parto daquele sofrimento, mas antes daquele desejar partir do Egito, eles não queriam partir, porque estava muito bom. E quando está muito bom, nem eu, nem você, nem o povo hebreu, nem ninguém, dificilmente a gente lembra de Deus. Se tudo estiver muito bem, a gente vai querer viver eternamente aqui. Por isso, propositalmente, Deus vai apertar cada vez mais este mundo, para que nós fiquemos neste mundo insalubre cada vez mais, e olhemos para Ele, e desejemos que Ele volte logo Jesus, porque eu não suporto mais viver neste mundo de dor. Romanos 8:22 diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, mas suporta angústias até agora. A natureza não está simplesmente se deteriorando, ela está em trabalho de parto, propositalmente por Deus, nos conduzindo à eternidade. Esses movimentos que vocês estão vendo, políticos, não só no Brasil, mas principalmente no mundo, podem ter certeza que são movimentos preparando a volta de Cristo. Precisa haver tumulto, precisa haver guerras, precisa haver escassez para que venha alguém resolver o problema da humanidade, dizer eu sou grande, e criar uma divindade ali, e tudo que você já sabe que vai acontecer, e oprimir o povo de Deus. Eu estava refletindo sobre isto essa semana, e eu cheguei à conclusão: se houver perseguição, eu espero que não, eu creio que, peço a Deus, e até creio que Jesus vai voltar para nós antes dessa perseguição. Mas se houver perseguição, quem é que vai me denunciar? Eu fiquei pensando. Quem vai te denunciar, Cláudia e Cláudio? Sabe quem vai te denunciar? São aquelas pessoas que estão mais próximas de você que não creem em Jesus. São seus parentes que não creem em Jesus.
São seus familiares que não creem em Jesus. São seus colegas de trabalho que não creem em Jesus. São seus vizinhos que não creem em Jesus. São esses que vão te denunciar e nos denunciar para sermos presos e mortos por causa de Jesus. Maldito o homem que confia no homem, diz a palavra de Deus. Mas eu não tenho que temer isso. Eu tenho que entender que se isso acontecer, vai acontecer comigo e com você o que aconteceu com Estevão. O corpo sofre, mas o espírito já está vendo a glória de Deus. A eternidade já estava com Estevão neste momento. Mas existe essa possibilidade, eu preciso refletir sobre isso, para entregar os meus caminhos ao Senhor. Deus sujeitou o mundo à corrupção, não por um acaso, mas em esperança. Romanos 8, 20 e 21 diz isso. Estamos sendo esmagados, assim como eu falei, assim como o povo hebreu no Egito, para que nós possamos voltar o nosso coração para Deus. É só você lembrar os dias de festa, os dias de alegria que você passou 2025 ou esse início de ano. Raramente a gente pensa em Deus nestes momentos. Mas agora parar para pensar no momento que você sentiu uma dor. A primeira coisa, ou medo, a primeira coisa que pensamos é em Deus. Deus tem misericórdia de mim. Entende? Porque este mundo, Deus tem permitido tantas desesperanças e tantas dores, porque estamos vivendo numa fase de sofrimento, estamos nessa fase aguardando a glória eterna. A decadência do mundo, ela aponta para um lugar. A decadência do mundo, ela aponta para uma futura renovação. Isso significa que até as tragédias, significa que até as catástrofes, significa que até as suas dores mais profundas, as dores na história da humanidade, ao longo do tempo, estão debaixo do governo, estão debaixo do soberano, governo soberano de Deus. Deus nunca foi pego de surpresa. O pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Abel, quando mata Caim, quando mata Abel, não pegou Deus de surpresa. Nada, em nenhum momento, pega Deus de surpresa. Deus governa todas as coisas. E aí eu quero trabalhar a sua memória. O que você perdeu, talvez, em 2025? Talvez um ente querido, agora em 26. Perdeu o emprego. Está sem saúde. Perdeu o relacionamento familiar. Qual é o caos? Qual é o drama? Qual é a tristeza que existe na sua vida? Nada está fora do controle de Deus. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você passou. Ele sabe o que você vai passar. Ele controla todas as coisas. E quando nós passamos, nós servos do Senhor, passamos por todas estas coisas, Deus está permitindo para nós nos voltarmos para Ele, para glorificar a Deus. Deus não apenas criou, irmãos, todas as coisas, mas Deus governa tudo e todos, sem exceção. Portanto, o sofrimento do mundo, o sofrimento deste tempo presente, talvez o seu sofrimento, não é um erro no plano de Deus, Deus nunca erra. O sofrimento é parte do plano que conduz à glória eterna de Deus. Deus permitiu a queda, mas Deus irá revelar algo muito maior que a criação original. Irá revelar a beleza da redenção em seu Filho Cristo Jesus, o nosso Salvador. O Éden era nosso lugar, sim, deveria ter sido nosso lugar, mas o pecado nos arrancou de lá, mas a Canaã celestial é o nosso destino. Nós temos que olhar para frente, para um futuro próximo, e entender que a Canaã celestial é o nosso destino, e desejar. Somente aquele que duvidar, somente aquele que for incrédulo, será impedido de entrar na Canaã celestial e desfrutar da presença de Deus. O universo será restaurado, a sua glória será ainda maior do que no Éden. Por isso, entre o sofrimento atual ao qual nós estamos vivendo e a glória eterna, primeiro, a criação sofre sim, mas a redenção se aproxima e eu preciso estar convicto no meu coração que a criação, e me inclui nisso, estamos sofrendo,
mas a redenção é breve, vem já. Segundo, entre o sofrimento atual e a glória eterna, os cristãos sofrem, você sofre, por uma razão muito especial. Porque você e eu, nós já provamos a glória de Deus. O versículo 23 e 25 nos diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias, a presença de Deus em nós, que é o Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção. Sabe o que acontece? Quando você creu em Jesus como único e suficiente Salvador, algo extraordinário aconteceu na sua vida e na minha. O próprio Deus veio habitar em mim. O próprio Deus vem habitar em você. A glória eterna de Deus habita na nossa vida, no nosso coração. Através do Espírito Santo, nós experimentamos parte, não tudo, da eternidade. Sabe essa paz que você tem em meio ao caos? É parte da eternidade para onde nós iremos. Sabe esse conforto que Deus te dá em meio ao luto? É parte da eternidade. Ele está permitindo nós experimentarmos parte da eternidade em nós, em meio a este mundo caótico, até que Ele volte. Eu comparo muito, não vou falar desse exemplo não, vou direto aqui. Eu ia comparar nós cristãos com os zumbis, e eu vejo mais ou menos assim, que os cristãos são aquela meia dúzia, geralmente filme de zumbi é assim, né? Sobra sempre 6, né? 6, 7, e todos os zumbis odeiam, né? Esses 6, 7 que sobraram, não fez mal a ninguém, nenhum zumbizinho, né? Mas todos os zumbis odeiam aqueles 6. E é interessante que sempre aqueles que escapam são perseguidos pelos zumbis, alguns morrem, mas eles sempre estão buscando uma Canaã. Já repararam isso? Eles sempre estão buscando uma terra prometida, um local de refúgio, onde tem um grupo, uma comunidade que também é ser humano e conseguiu escapar, e que eles querem entrar neste refúgio seguro, onde não tem o mal. É mais ou menos a nossa fé. O cristão sofre, nós sofremos porque já experimentamos a glória de Deus, porque a glória de Deus habita em nós, porque nós repudiamos as bebedeiras, porque você e nós cristãos odiamos a corrupção, porque nós odiamos a imoralidade, porque o cristão odeia a prostituição, a corrupção, o crime, a vingança, a maldade. Por que nós repudiamos isso? Porque a glória de Deus já habita em nós. E esse mundo vil de mortos vivos nos odeiam por isso, porque nós temos o cheiro do suave perfume que glorifica a Deus. Os nossos olhos não se satisfazem com esse mundo, não aceitam a maldade deste mundo, porque a glória de Deus eterna, parte dela, já habita em nós. Nós repudiamos tudo isso, porque um Deus santo, 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 habita em você. Como é bom saber disso e lembrar, o Deus santo, 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 habita em mim, habita em você e no coração da igreja. Porque nós cristãos vivemos inconformados com este mundo? A resposta o apóstolo Paulo nos deu. Porque nós não somos deste mundo, e isto nos afeta. Você não é mais deste mundo. Nós não somos mais deste mundo, estamos aqui, mas eu não posso sentir-me pertencente a este mundo. O crente não pode sentir-se pertencente a este mundo, e por isso que nós temos que abnegar toda forma de vaidade, toda forma de arrogância. Por isso que nós temos que abnegar toda a sedução do mundo, porque nós não pertencemos a este mundo, pertencemos ao Senhor. Hebreus 6, 4, 6 diz assim:
É impossível, Hebreus 6, 4 a 6. É impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, ou seja, creram em Jesus como o único suficiente Salvador, e o Deus glorioso veio habitar, assim como nós, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes deste mundo vindouro, a glória de Deus, e caíram, abandonaram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, desonra ou vergonha. O que o apóstolo Paulo está dizendo? É que quando nós cremos em Jesus como único suficiente Salvador, a glória de Deus veio sobre a sua vida. Deus habita em você. Você é templo do Espírito. E às vezes nós nem nos lembramos disso durante a semana. Nós nem reconhecemos isso. Levantamos, fazemos tudo o que tem que ser feito. Dormimos, acordamos, comemos, tomamos banho e fazemos isso e aquilo e esquecemos, eu sou o templo do Espírito Santo, Deus habita em mim, Deus habita em você, e por isso jamais um principado e potestade pode tocar em você. Ele pode tentar te influenciar, mas jamais tocar. E o que Paulo está dizendo é que este, como nós, que Deus habita no coração, jamais Deus vai deixar de habitar. O que nós cremos, uma vez salvo, sempre, aquele que passa pela igreja, que passa pelas águas, não necessariamente ele é salvo. Mas o salvo, ele jamais vai abandonar a Deus, jamais vai abandonar Jesus. Porque a glória de Deus já habita em mim, já habita em você. Você pode até passar por momentos de desânimo, mas jamais conseguirá abandonar a Deus. Aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, é aquele que é salvo, experimenta a parte do mundo por vir através da presença do Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo fala que gememos de dores neste mundo vil, mas é um gemer de parto, aguardando com expectativa o amanhã. Romanos 8, 23 diz, mas também nós que temos as primícias do Espírito, a presença de Deus em nós, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. E aí pergunto a mesma pergunta da manhã, né? Quantas vezes neste novo ano que se iniciou, você parou para pensar e falar, Deus, eu estou aguardando com expectativa a sua volta. Não é pensar em morte, que é diferente, entende? Algumas pessoas, no momento de aflição, desejam a morte, mas desejam a morte para fugir da dor. Não é isso. Isso é algum tipo de angústia, algum tipo de ansiedade, depressão, a doença da alma, não é isto. É desejar a volta de Cristo. É desejar morar com Ele. Desejar viver eternamente com Ele. Nós somos e devemos ser, irmãos, inconformados. Você não pode se conformar com a sua vida, por melhor que esteja. Por mais santificado que você esteja, você não pode se conformar. Sempre mais, crescendo em medida, estatura e em conhecimento. Muito menos nos conformar com o pecado deste mundo. Por isso que hoje, no momento da intercessão, nós convidamos aqueles que quiseram representar aqueles que estão caídos. Porque você, às vezes, e a pandemia mostrou isso para nós, às vezes nós convivemos muito com pessoas durante anos na nossa vida, pessoas que nós até amamos ou temos consideração, mas que não creem em Jesus, e nós nos acostumamos com a falta de fé e com o caminhar dele para o inferno, mas nós não queremos incomodá-lo ou incomodá-la com a pregação do Evangelho, e o tempo vai passando, e quando você se dá conta, você ouve a notícia, faleceu, morreu.
e você passou anos ao lado desta pessoa e não teve ousadia de pregar o Evangelho. Isso é terrível. Vai ficar na tua conta. O crente sofre não apenas porque o mundo é mau, mas porque já conhece e experimentou a glória de Deus. Temos as primícias do Espírito, já provamos algo do céu. E quanto mais experimentamos a Deus, mais sentimos saudade do que ainda falta. Sabe aquele desejo de Deus? Às vezes, não sempre, infelizmente, às vezes eu oro, irmãos, e aqui não estou me exaltando, porque às vezes, né? Às vezes eu oro e sinto a presença de Deus de uma forma. E eu sei que os irmãos, acontece isso também. Mas é tão rapidinho. De repente acaba esse negócio. E nós somos tão perversos, né? tão humanos, que aí eu lembro de Moisés, quando teve ali o relacionamento lá no monte com Deus. Deus se apresenta para ele, e ele vê a glória de Deus, e é tão gostosa a glória de Deus que Moisés chega a pecar, né? A presença de Deus, ele tinha que usar um capuz, lembra disso, irmãos? Ele tinha que usar um véu, né? Para tamanha glória, mas a glória já tinha ido embora, mas ele ficou vaidoso ali, queria que a presença de Deus para a igreja permanecesse, pelo menos é a impressão. Mas sentir a presença de Deus é muito bom. Pena que é escasso, pelo menos para mim, eu não consigo toda hora que eu oro. Tem hora que eu oro e eu fico no vácuo, é só grilo cantando, o sinal de ar-condicionado, né, o som de ar-condicionado. Mas eu queria que toda hora que eu orasse eu sentisse um negócio, mas ele traz essa presença gloriosa quando ele quer, né? Mas isso é uma porção que ele nos entrega para sentirmos a presença dele. Eu quero dizer que o cristão sofre primeiro, e a criação sofre, mas a redenção se aproxima. O cristão sofre porque já experimentou a glória de Deus. E por isso, e por último, e muito importante, nós estamos aqui sofrendo. Até que ele volte, nós vamos passar por lutas. Mas entre o sofrimento atual e a glória de Deus, o próprio Deus intercede pelo seu povo em meio ao sofrimento. E é o versículo 26 e 27 que eu quero ler com os irmãos. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Quando estamos fracos, eu acredito que não só eu, mas boa parte de vocês que estão aqui, já houve momentos na luta que nós travamos contra este mundo, em que você esteve fraco. Gosto muito de me lembrar, quando lembro de um crente fraco, de Ana, de Eucana. Gosto sempre de mencioná-la, porque para mim aquela imagem de Ana orando para ter filhos durante tantos anos, talvez mais de uma década, e nada acontecia, mas ela permanecia fiel. E houve um momento que eu costumo falar que é uma estafa espiritual, onde Ana, além de fisicamente estar cansada, ela estava cansada também de orar a mesma oração. E ela chega ali, perto do profeta Eli, não vendo Eli, mas perto do altar, e começa não a orar, não a clamar, mas balbuciar palavras que não era possível ser entendida. Ali naquele momento, na interpretação, utilizando esse texto de Romanos, eu entendo que é uma alegoria que o Espírito Santo intercede por nós. Eu não sei se você já teve esse momento com Deus, onde você estava exausto, cansado de orar pela mesma oração. Talvez pelo casamento, talvez pelo filho, talvez pelas finanças, talvez por um milagre, e você orou e orou e orou, e nada aparentemente aconteceu. E passou um tempo, 2 tempos, 3 tempos, e você fica exausto,
mas o seu coração deseja continuar clamando, mas você não tem mais voz. Eu não sei se você já um dia ajoelhou sem força para orar, mas simplesmente se prostrou diante do Senhor sem sair nenhuma palavra. Mas neste momento, quem estava intercedendo por você era o Espírito Santo de Deus. Quando eu não tenho mais força, eu clamo: Senhor, cuida de mim. Ele intercede por mim, intercede por você. Ao longo da tua história de fé neste mundo, o próprio Deus intercedeu por você ao longo da sua carreira espiritual. E é por isso que você está aqui esta noite, é por isso que você chegou até aqui. Porque Ele tem cuidado de vós. Quando estamos fracos demais para orar, o Espírito Santo ora por nós. Ele intercede segundo a vontade de Deus. E isso significa algo extraordinário, que mesmo nossas orações quebradas, elas são transformadas em orações perfeitas pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu às vezes estou orando de forma equivocada, mas com o coração contrito, um coração cheio de desejo de agradá-lo, de servi-lo, o Espírito Santo consegue moldar esta minha oração e transformar numa oração santa, santa e agradável a Deus. Nada do que passamos, nada do que você passou, nada do que você está passando ou passará vai escapar da intercessão divina. Sempre Deus vai levantar alguém para orar por você, irmãos. Hoje pela manhã, eu estava aqui no púlpito, e uma irmã veio até mim, de vez em quando ela fala isso para mim, e ela falou: pastor, Deus tem levantado o meu coração para clamar por você. Não sei por quê. Falei: continua clamando, porque eu preciso. Deus levanta 1, 2 ou 3 ou 7 mil que não se prostraram a Baal para interceder por você, para interceder pela sua família. E estes que intercedem por você é o próprio Espírito Santo levantando eles e os usando como usou esta noite para intervir sobre a vida dos outros. Por isso que quando Deus fazer você lembrar de alguém que está sofrendo, é Ele te convocando para ser representante dEle aqui nesta terra, para orar e intervir sobre a vida daquele que Deus trouxe à tua memória. Quando você lembra de alguém que está sofrendo, quando você lembra de alguém que está perdido no mundo, quando você lembra de alguém que está caminhando para o inferno, Deus está te levantando. E não seja displicente, seja usado por Ele. Porque na verdade, toda vez que Deus te usa para intervir por alguém, primeiro Ele vai te encher da presença dEle, vai te encher da glória dEle, vai te encher do poder dEle. Parte desta glória, parte deste poder, parte dessa unção vai transbordar, como Salmos 23, versículo 5. Muitos estão intercedendo por você, mas você deve fazer o mesmo por muitos. John Piper afirma: se o Espírito intercede por você, o seu sofrimento nunca poderá terminar em fracasso. Se o Espírito Santo está intercedendo por você e Ele intercede, irmãos, as suas aflições nunca terminarão em fracasso. Eu só preciso confiar. Eu só preciso viver nesse tempo presente, não só esperando o Senhor, mas esperando no Senhor, servindo a Ele com alegria. Servindo a Ele com vontade, com força, com todas as minhas forças. Não permitindo que um vento, um sopro, uma palavra maldita venha me tirar da presença dEle, como eu falei de manhã, me afastar do ministério ou da igreja. Não, permanecer firme e constante, porque esperar no Senhor é um ato de perseverança, até que Ele venha, e Ele vai voltar. Mas até isso acontecer, Ele está cuidando de vós. Ele está cuidando de você. Não deixe que Satanás fale para você que você está sozinho. Não deixe Satanás dizer para você que o seu pecado que você ainda não confessou impede de Deus olhar para você e te amar e cuidar de você. Irmãos, antes de eu me converter, eu queria a Deus. E quantas vezes nesse processo de ir para a igreja, eu cometia um pecado e eu achava que, antes de cometer o pecado, eu entrava numa posição de orar e buscar um dia, uma semana, um mês, eu não me lembro, e eu ficava firme no Senhor, buscando o Senhor da minha maneira, na minha ignorância, e aí eu cometia um pecado e eu me afastava completamente de Deus, envergonhado como Adão no Éden.
Eu não li a Bíblia, eu não queria nem pensar nele, tamanha a minha vergonha. Mas isso era Satanás tentando me impedir de ter um verdadeiro encontro com Cristo. Satanás faz isso. Quando você erra, quando nós erramos, não cometa o mesmo erro de Adão. Adão deveria não se esconder, mas ir até a presença de Deus e dizer: Senhor, eu pequei contra ti, perdoa-me, tenha misericórdia de mim. Se a tua vida está em pecado, reconheça-o, se arrependa, confesse a Deus. Peça perdão e diga: Senhor, eu não tenho conseguido controlar estes pensamentos. Eu não tenho conseguido controlar essas atitudes. Estas vontades são maiores que minha, do que eu. Tenha misericórdia de mim. Me salva. Me liberta, porque eu não vou conseguir sozinho. E o Espírito Santo vai pegar essa sua oração e levar ao coração de Deus. E vai haver libertação, e vai haver santificação, e a glória de Deus vai chegar sobre a sua vida. E se a glória de Deus chegar sobre a sua vida, significa que vai chegar no seu casamento. Se a glória de Deus chegar na sua vida em primeiro lugar, vai chegar depois em seus filhos. Se chegar na sua vida, vai chegar nos seus negócios. O grande problema é que nós queremos, neste tempo presente, antes de Jesus voltar, pedir para que as coisas aconteçam lá fora. Mas primeiro Deus quer que aconteça dentro de mim. E por isso o Espírito Santo intercede através de minha vida e da sua vida. Porque sou eu, em primeiro lugar, que tenho que me consertar com o Senhor. O próprio Deus intercede pelo seu povo em meio ao sofrimento. Quero concluir e dizer que o crente vive sim, entre gemidos e a glória de Deus. A criação geme, o cristão geme, o Espírito intercede e Deus prepara a eternidade. O sofrimento presente não é um sinal de derrota para nenhum de nós e para a igreja de Cristo, mas que a glória de Deus está a caminho. Se você está gemendo, se você está sofrendo, se você está entristecido, se você está enfraquecido, é porque Deus ainda não terminou o negócio com você. Ele quer fazer com você o que fez com o povo hebreu, talvez te apertar de tal forma que você só lembre dele. Porque sua vida é por ele, para ele e através dele. Nada mais deve ter importância. Ele deve ser tudo na vida da igreja. Ele deve ser tudo na minha vida. Deve ser tudo na sua vida. E quando ele for a prioridade da sua vida, da minha vida, na vida da igreja, mais uma vez eu digo, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ele vai acrescentar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a santificação. E nós vamos conseguir viver esse espaço do tempo entre o sofrimento do mundo e a glória eterna na presença dele, não sofrendo como o mundo sofre, mas convictos de que tudo vai passar. E o que vier a acontecer, Deus em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, vai dar condições a cada um de nós de suportar até que ele volte. O sofrimento presente não é um sinal de derrota, mas que a glória está a caminho. Se você geme é porque Deus ainda não terminou. E quando ele terminar, a glória será tão grande que fará cada lágrima valer a pena. Está chorando? Deus está vendo. A dor é temporária, o sofrimento é temporário, mas a glória de Deus na tua vida e na vida da igreja, ela é eterna. E nós devemos buscar a glória de Deus, porque na realidade, ele já habita entre nós, ele já habita em você. Não precisa de grandes esforços, não precisa de se autoflagelar, não precisa de subir a escadaria da penha, carregar cruz de uma cidade ou outra. Você só precisa crer, temer, amá-lo e obedecer fielmente. E ele vai continuar cuidando de você. A diferença é que seus olhos espirituais serão abertos e você verá a glória de Deus na sua vida. Porque se você não está vendo a glória de Deus na sua vida até aqui, é porque seus olhos não estão abertos, mas ele tem cuidado de você.
até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos ajudando. A volta dele é iminente, mas até isso acontecer, ele deseja que nós o servimos, venhamos a servi-lo com alegria, com gratidão, com perseverança, até que ele venha, para que nesse período você sinta e perceba a glória dele na sua vida.